Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler a passagem que eu li na quinta-feira, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Eu comecei a falar sobre atmosfera espiritual e ficou faltando uma parte grande aí para ministrar, mas eu achei que eu ia parar ali. Eu falei, vou parar e até onde eu fui já é o suficiente. Mas vários irmãos conversaram comigo sobre a importância da palavra. E aí eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou para mim, termina. Eu falei, então vou terminar a palavra. Vou terminar aquilo que o Senhor me deu. 2 Reis, capítulo 6, acharam? Do versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos até o versículo 17. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o seu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, eu quero que agora você preste atenção bem do versículo 15 em diante, tá bom? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. Até aqui, vamos orar por nós? Vamos orar porque você sabe que Deus quer que você receba a palavra nesta noite, mas também você sabe que o inimigo não quer que você receba. Deus quer que você seja abençoado com o que vai acontecer nessa noite aqui, mas você também tem que entender que o inimigo não quer que você receba. E deixa eu só te dizer uma coisa, eu sei que nós acreditamos, nós temos uma fé tão grande em algumas coisas, mas a fé colocada no lugar errado, naquilo que não é verdade, não tem efeito nenhum. Ela passa a ser uma superstição. A fé tem que estar posta naquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então muitas pessoas acreditam que só porque entraram nesse ambiente, elas estão guardadas. Muita gente acredita, eu vou lá na igreja, a igreja é um lugar santo. Entenda, santo quer dizer separado. A igreja realmente é um lugar separado. Esse púlpito é separado, esse palco é separado. O lugar que você está é separado, é santo. Você é santo, você é uma pessoa separada para Deus. Isso é uma verdade. Mas você não pode se esquecer que aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o Senhor do universo, Jesus Cristo, um dia estava numa mesa, sentado, na sua última Páscoa, com os seus discípulos, e Satanás entrou naquele lugar, onde Jesus estava, sentado, na ceia da Páscoa, e o diabo teve a coragem de entrar naquele lugar, corromper aquele lugar santo, na presença do Deus, o Criador do universo. Então o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o lugar pode ser separado, mas o inimigo pode, mediante legalidades, mediante, às vezes, situações do nosso coração que nós damos, entrar no lugar para nos atrapalhar. Então você precisa agora pedir para que Deus abençoe a tua mente,
E se você chegou aqui debaixo de algum ataque, sabe, é só estar vindo para a igreja, acontecem problemas, pessoas te falam uma palavra que você não gosta, você escuta alguma coisa que você não quer, você é ferida. Aí você chega aqui nesse lugar, você fala, bom, eu cheguei num lugar santo e vou receber. E às vezes você sai daqui e não recebe nada. E não é porque o lugar não é santo, é porque a sua mente estava atacada. Você foi atacado, atingido pelo inimigo. Então ore por você agora. Fale para Deus, Senhor, minha mente é tua. Leva meus pensamentos cativos, ou seja, meus pensamentos têm que estar presos no Senhor. Tira a minha mente agora de toda essa confusão que pode ter acontecido, porque eu quero que minha mente seja tomada pela tua palavra, pela tua verdade. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta noite colocar o nosso coração diante de Ti. E queremos pedir que o Senhor leve os nossos pensamentos para Ti. Que o Senhor controle agora todas as situações do nosso coração, da nossa alma. Para que nós sejamos realmente tomados pela verdade que é o Teu Filho, Jesus. Pela verdade que vem por meio da Tua palavra. Então, Senhor, ensina-nos nessa noite. E se alguém aqui, Senhor, foi perturbado, foi atacado, se alguém aqui, Senhor, foi incomodado por algum tipo de ação demoníaca, Senhor, eu repreendo isso agora, no nome do Santo de Jesus, e ordeno que esta ação demoníaca cesse agora, e toda interferência do inferno seja paralisada agora em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de trancamente, seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, a nossa mente é Tua, nosso coração é Teu. Nós viemos nesse lugar para Te adorar. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Quinta-feira eu comecei uma ministração aqui em 2 Reis falando sobre atmosfera espiritual. Eu não vou entrar no assunto, senão eu não prego o que eu tenho que pregar. Tenho muita coisa ainda para pregar que eu não falei. Mas, de maneira muito rápida, nós pegamos esse trecho aqui de 2 Reis, onde Eliseu está com o seu moço, e aí no mundo físico, fale comigo, mundo físico. No mundo físico, um exército se acampava num lugar para tentar pegar o rei de Israel e matar o povo de Israel, os soldados de Israel. Só que o homem de Deus falava, olha, não vai lá não, porque eles armaram uma cilada. E o rei da Síria disse, quem que está me entregando isso? Quem que está me dedurando? Quem é aquele que está me entregando aqui dentro? Quem é o espião? Quem é o traiçoeiro? E eles falaram, não tem nenhum traiçoeiro, não tem nenhum espião, não. É que o rei de Israel, ele tem um homem de Deus, e aquele homem de Deus fala para ele o que só o Senhor sabe lá no teu quarto em secreto. Então vai lá, me prende aquele homem de Deus. Quando eles estavam chegando, diz a palavra de Deus que eles rodearam a cidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, para prender o homem de Deus. Só que o servo de Eliseu, ele estava vendo somente o mundo físico, e no mundo físico a cidade estava toda cercada, com carros, cavalos, cavaleiros, e ele ficou desesperado, e ele gritou, ai meu Senhor, né? O monte está tomado, nós vamos ser presos. E Eliseu, que estava dentro do propósito de Deus, fale comigo, dentro do propósito de Deus, fale novamente, dentro do propósito de Deus, Eliseu que estava dentro do propósito de Deus, ele falou assim, não, olha, a coisa aqui está diferente. Essa atmosfera que está sobre nós, ela é diferente. E existe entre nós coisas que você não está enxergando. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que está acontecendo. E aí ele viu que o monte estava cercado também. Mas não só pelo inimigo, mas que existiam ali os soldados, os exércitos de Deus, anjos, carros de fogo, para proteger Eliseu e a todo Israel. Nós temos muita dificuldade de entendermos essa questão do mundo espiritual. Nós temos muita dificuldade com relação a isso. Eu ministrei na quinta-feira algumas coisas que eu preciso pegar os ganchos. Lá no Salmo de Isaías capítulo 60, versículo 2, diz que os céus estão em trevas. Os céus estão em trevas. Isaías 60, versículo 2. Nós vimos que existe um curso neste mundo, Efésios capítulo 2, versículo 2, e o curso deste mundo
ele é dirigido por principados e potestades. Então nós vimos, na quinta-feira eu só falei sobre atmosfera espiritual, no sentido de guerra espiritual, de demônios. Como nós podemos estar num ambiente abençoado e de repente nós não estamos enxergando e chega ali naquele lugar, uma atmosfera muda, né? O que é atmosfera? Só lembrando que é atmosfera. A atmosfera é, por exemplo, nós temos a nossa atmosfera aqui terrestre. Essa atmosfera é uma massa de gases, de ar, de um monte de coisa que nos mantém firmes aqui. É um sistema que nos mantém aqui. Senão nós estaríamos flutuando aqui na Terra, se não tivesse atmosfera. A atmosfera espiritual, então, é um sistema espiritual que pode estar diante de nós. E na quinta-feira eu falei dessa atmosfera espiritual, desses demônios que às vezes nós estamos trabalhando, você vai fechar um negócio, você está para conversar com alguém, você vai conversar com a tua esposa sobre um assunto tão sério, para mudar a tua família, para mudar alguma coisa no teu casamento, e de repente você vê que as coisas mudaram. E ali eu dei algumas regras, né? O que eu faço como é que eu vou discernir sobre essa atmosfera que acontece, né? Essa atmosfera espiritual, e como é que eu vou mudar essa atmosfera espiritual. Tudo isso eu ministrei na quinta-feira, você depois assista o culto. Hoje eu quero dar continuidade falando sobre a atmosfera espiritual de Deus que está diante de nós. Salmo de número 34, versículo 7, eu mencionei semana passada. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. O anjo do Senhor está diante de nós. Então, nessa atmosfera espiritual, existem anjos que Deus colocou à nossa volta para nos guardar e nos livrar. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam, que o temem, e este anjo nos livra, né? Nos livra dessa ação demoníaca. Então, existem anjos do Senhor. Agora, eu preciso entender sobre essa questão do propósito de Deus. Porque ainda que eu não entenda o que está à minha volta, como eu disse, eu estou num lugar santo, mas o fato de eu estar num lugar santo não me garante que espíritos imundos não estejam agindo nesse lugar. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a doutora Neuza Etioca, que já está na presença de Deus, mas ela deu muitos testemunhos de pastores que estavam pregando, com banda tocando. Inclusive aconteceu uma situação extremamente desagradável na minha época, não vou agora dar testemunho disso, mas ela fala o Daniel Mastral também fala sobre isso, de pessoas que estão adorando a Deus num culto, a igreja lotada, todo mundo adorando a Deus, e demônios entrando no culto e ficando do lado de músicos, ficando do lado de pastores, de obreiros. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso é um mundo espiritual. O fato de eu estar num lugar santo não quer dizer que eu estou protegido. O mais importante que eu entendo na minha caminhada com o Senhor Jesus é nós estarmos dentro de um propósito de Deus. Porque quando eu estou dentro de um propósito, que é o propósito de Deus, não os meus propósitos, mas os propósitos de Deus, eu sou guardado nessa atmosfera espiritual. Porque o Senhor também vai fazer coisas para me guardar e me proteger diante disso. Porque nós temos dificuldades de entender esse mundo espiritual. A gente aprende sobre o mundo espiritual, a gente aprende sobre batalha espiritual, cura interior, seja o que for, daqui 5 minutos nós estamos fazendo bobagem. Aí a gente fala, mas não é possível que nós estamos fazendo isso. Então, o propósito em viver dentro da vontade de Deus, ele tem que ser muito mais importante do que simplesmente o saber desse mundo espiritual. Eu sei como que ele funciona. Tá, você sabe, o importante é estar dentro do propósito. Eu me lembro de Mateus, quando Jesus fala assim, olha, vocês têm autoridade para pisar em serpentes e escorpião e nada vai lhe causar dano. Mas não se alegrem por isso. Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque você está dentro de um propósito que Deus tem para você. Não porque os demônios vão se submeter a você. Porque nós temos dificuldades de enxergar isso. Nós temos dificuldade de entender isso. Quero caminhar um pouquinho com vocês, criar novamente uma base bíblica, para nós podermos avançar. Porque, como eu disse, as coisas são difíceis para nós. Abra lá em Salmo 119. Salmo 119. Deixa marcado aqui 2 Reis, que nós vamos voltar para esse texto. Mas olha o Salmo 119, versículo
18. Salmo 119 é o maior capítulo que nós temos na Bíblia. Salmo 119, versículo 18. Acharam? O que está escrito? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Há muitos versículos na Bíblia, o Senhor Deus nos manda orar para que os nossos olhos se abram, como aconteceu com o moço do homem de Deus, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Existem muitos versículos. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem aos filhos dos homens. Então existem coisas encobertas que eu preciso entender que estão aí diante de mim. Mas aqui no Salmo 119 está dizendo que existem coisas da palavra de Deus, da sua revelação, que Deus precisa abrir os meus olhos. Então a nossa natureza, fala comigo, a minha natureza, fala para o teu irmão, a tua natureza. A nossa natureza, ela tem dificuldade de enxergar esse mundo espiritual. A gente vive de maneira muito rápida e cada vez mais rápida. E a gente não percebe tudo que está à nossa volta. E aí, em virtude disso, muitas pessoas não conseguem chegar onde tem que chegar. Abre lá em Hebreus capítulo 13, por favor. Hebreus capítulo 13. Estou fazendo uma base para a gente poder construir o nosso entendimento. Hebreus capítulo 13. Nós temos dificuldade de enxergar esse mundo. E por não enxergarmos, a gente não se posiciona. Mas ele está aí. Essa atmosfera espiritual está aí. Hebreus capítulo 13. Olha só o que diz no versículo 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. O que Deus está nos dizendo aqui? Que pessoas receberam anjos e nem perceberam que eram anjos. Pergunta para o teu irmão, já pensou se já aconteceu com você? Fala para o teu irmão, já pensou se já aconteceu com você? Eu lembro de uma vez quando nós estávamos na tenda e eu chamei as crianças para orar pelas pessoas que estavam na igreja com enfermidade. Nunca vou esquecer desse dia. A tenda ficava aqui, ó, nessa parte aqui da frente da escola, nesse corredor aqui, era onde era a tenda. E eu chamei as crianças no palco, eu estava no palco, eu falei assim, ó, venham as crianças e orem, quem está enfermo vem aqui para frente. E as crianças vieram e oraram com as pessoas que estavam aqui na frente. E uma criança orou com uma pessoa e a pessoa foi curada. Só que nunca mais se achou essa criança dentro da igreja. Essa criança não existia na nossa igreja. O que era aquilo? Nós procuramos quem foi a criança. Qual criança que orou? Irmão, nós temos vivido muitas coisas, que a gente não fica fazendo isso moeda de troca, né? Nós não ficamos vendendo isso. Mas existem muitos milagres. Mas esse foi um milagre que me chocou, porque eu queria saber quem era a criança, nós procuramos a criança, não achava a criança. E a pessoa tinha sido curada. Essa questão do mundo espiritual, ela é difícil para nós. A gente não consegue entender. Eu quero mostrar alguns textos para vocês entenderem como que funciona isso no mundo espiritual. Abre lá, por favor, em Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6 é a história de Gideão. Juízes capítulo 6. Você sabe que se você não for estimulado a fé em algumas coisas, você nunca vai receber aquilo que você tem que receber, né? Então eu quero te estimular a acreditar e enxergar algumas coisas que estão à sua volta. Juízes capítulo 6, acharam? Olha o que diz aí o versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Quer dizer, eu vou ler só alguns, o restante eu só vou mencionar. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Gideão está malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar para esmagar uva. Mas ele está batendo trigo,
soltando trigo no lagar, porque os medianitas vinham e roubavam tudo. E diz o versículo 11 que o Senhor chegou. O Senhor chegou naquele lugar. Olha o que está escrito, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor. Quando fala anjo do Senhor na Bíblia, está falando do próprio Senhor que está ali. É o próprio Senhor. Então chegou o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o asbierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Olha que coisa interessante. O anjo do Senhor chegou. Fale comigo, chegou. E o que estava fazendo Gideão? Malhando trigo. Só que, segundo o hebraico aqui, o anjo do Senhor chegou, mas não apareceu. Ele só chegou. Isso quer dizer que o Senhor estava ali, mas ele não enxergava. Olha o versículo 12. Olha o versículo 12. Então, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha o versículo 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu. Vamos parar só aqui. O versículo 11 está dizendo que o anjo chegou, o Senhor chegou, mas não apareceu. Mas ele estava ali. Sabe aquela sensação de que às vezes você está sozinho, você fala assim, ninguém está me vendo? Tanto para o pecado também como também na dificuldade. Porque os crentes fazem pecado achando que ninguém está vendo. Mas e na luta? Vamos pensar no melhor, na luta. Sabe aquela situação da luta que você olha e você fala assim, eu estou sozinho aqui, o que eu vou fazer? De repente o Senhor já chegou ali, meu irmão. Só que ele não apareceu. Essa palavra apareceu, você não precisa abrir. Coloca aí, por favor, o texto aí para mim, por favor, quem está aí no telão. Gênesis 1:9, por favor. Gênesis 1:9. Essa palavra apareceu no hebraico, eu quero que você entenda o que ela significa. No hebraico, Gênesis 1:9 diz assim, ó. Coloca aí. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, quando ele fez separação de água e terra. Num só lugar, então as águas fiquem só num lugar. Lembra da Pangeia? Que a terra era uma só e as águas estavam num lugar só? Então, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Então agora eu quero que você use a sua inteligência. Vamos lá. Está vendo a terra aqui? Me ajuda, está vendo? Obrigado. Não parece muito, mas é a terra. Desse lado, a água está cobrindo toda a terra. Amém? Mas e a porção seca? Já está aqui embaixo? Sim ou não? Só que não está sendo vista, amém? Aí Deus fala, faça a separação das águas e da terra. Agora as águas vão para um lado e vai aparecer a terra. A terra já estava lá? Essa é a mesma palavra lá do hebraico que aparece para Gideão. O Senhor chegou, só que ele só apareceu depois. Mas ele já estava lá. Isso quer dizer que quando Deus fala assim, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali, ainda que você não enxergue, ele está ali. Deixa eu te falar uma coisa, para você ficar ainda mais animado. Fala para o teu irmão, se anime um pouquinho, por favor. Sabe quem está aqui entre nós? O próprio Senhor está entre nós. Ele está aqui. Pode aplaudir ele, se você quer adorá-lo, você aplaude ele. Mas fala para o teu irmão assim, mas nós somos tão complicados. Eu falei para você que nós temos dificuldade com esse mundo espiritual. A gente entra nesse lugar, às vezes está bravo. Às vezes já entra murmurando. Fala a Deus, né? Às vezes entra triste, achando que nada vai acontecer na vida dele. Não, Deus não me vê, Deus não me escuta, Deus não me quer, Deus não me ama. Só que ele disse que ele está aqui. Pode não aparecer, mas ele está aqui. Você precisa entender esse mundo físico. É interessante porque agora Gideão, ele vai ver esse Deus, mas ele não reconhece, ele não entende esse Deus. Esse mundo espiritual.
Porque ele estava lá malhando trigo no lagar e de repente ele vê aquele homem. E ele fala, ai Senhor. Esse Senhor que aparece aí está em letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, né? Ai Senhor. Aí ele fala, se o Senhor, esse Senhor está em letra maiúscula, amém? Então ele está falando assim, ai meu Senhor. Ele está falando com o homem como se esse homem fosse um homem normal. Porque ele não entende esse mundo espiritual. A palavra no hebraico, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. No hebraico não tem letra maiúscula e minúscula. São todas as letras iguais. Depois, com o passar dos séculos, apareceram as letras vogais. Mas não maiúsculas e minúsculas. São todas iguais. Então, quando você olha aí que ele fala assim, vamos ler aí o versículo para que você entenda o que eu estou falando. Versículo 13. Respondeu Gideão, ai Senhor meu. Esse Senhor está em letra minúscula, certo? Mas no hebraico está em letra maiúscula. Então por que colocaram esse Senhor em letra minúscula aqui? Porque aqui quando o Gideão está falando, ele está falando assim, ai Senhor, e ele usa uma palavra chamada Adam. É uma forma de respeito. É como se eu falasse assim, ô Hernani, amanhã o senhor vai trabalhar? Estou chamando o Hernani de Hernani, mas eu falo, amanhã o senhor vai trabalhar. Então, Gideão chama esse Deus de Senhor, porque ele não está entendendo esse mundo espiritual. Lembra Hebreus capítulo 13? Que muitos acolheram o anjo, versículo 2, sem saber que eram anjos. Esse é o mundo espiritual que a gente vive, gente. Isso é o que Deus criou. Você pode não enxergar, mas ele existe. E é interessante porque Gideão não consegue enxergar isso. Ele não vê que é o Senhor. Quando ele percebe que aquele homem poderia fazer algo de bom para ele, mediante a palavra que entregou, ele fala assim, ó, o senhor fica aqui, eu vou preparar um cabrito e eu vou trazer uma oferta para o Senhor, porque eu estou vendo que acho que o Senhor pode mudar, me ajudar. Mas ele não sabia que era o Senhor ali. Ele achava que era alguém que ia abençoar a vida dele. Então fica aqui que eu vou preparar um cabrito. E ele vai lá para a casa dele, prepara um cabrito, prepara um caldo, pega umas farinhas para entregar de oferta para esse homem. Agora olha só, ele traz para o homem e o Senhor está esperando. Fale comigo, o Senhor está esperando. Gente, você consegue entender isso? Um ser humano fala para Deus, você fica aqui um pouquinho que eu vou preparar um negócio para o Senhor. E Deus fala, vai lá. Eu sempre digo, graças a Deus eu não sou Deus. Porque eu não consigo entender a mente do meu Deus. Como é que ele faz um negócio desse? Ele fala, vai lá. Aí chega Gideão todo contente com o seu cabrito, com o seu molho. Olha o versículo. Olha o versículo, cadê? Versículo 18. Não, versículo 18. Versículo 21. Então, ele colocou tudo isso diante do anjo do Senhor. E aí o anjo do Senhor, versículo 21, pegou a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne os bolos asmos. Então, não é que desceu fogo. O que aconteceu com o fogo? Subiu da penha, subiu da pedra e consumiu a carne, os bolos. E o anjo do Senhor? Gente, nem Spielberg faz um negócio desse. O homem está ali, o homem fala assim, coloca aí a tua oferta. Colocou em cima de uma rocha. A hora que colocou o anjo do Senhor, pegou o cajado e tocou. A hora que tocou, o fogo subiu, comeu tudo. E o homem some, desapareceu. Ele desaparece. Continua lendo. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus. Agora ele chama o Senhor não mais de Adão, mas ele chama de Jeová. Ai de mim, Jeová Elohim, pois eu vi o anjo de Jeová face a face.
Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aí o Senhor volta a falar com ele. O que aconteceria com você se isso acontecesse com você? Porque a gente está lendo, é legal ler, né? É gostoso, né? Mas você já pensou, você está conversando com uma pessoa, a pessoa sai fogo da pedra, ela desaparece. Você já ia ligar para a Vilza. Vilza, meu Deus do céu, pastor. Me liberta que eu estou sendo atacado. O que você ia fazer? Porque, lembre-se, eles não têm a Bíblia na mão. Não tem nada. Isso está sendo revelado, está sendo escrito. Nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos prontos para isso. A gente lê a Bíblia e nós não estamos prontos para isso. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Contrária a tudo isso que Deus criou espiritualmente. Por isso que eu tenho que me esforçar. O reino dos céus é tomado por esforço. E aquele que se esforça se apodera dele. Por isso que diante dessas atmosferas espirituais, uma das coisas que nós vimos na quinta-feira é que eu preciso ter discernimento. Eu tenho que entender que nada vai me causar danos, e nessa minha batalha para mudar o mundo espiritual, eu tenho que ter perseverança. Porque a minha natureza é uma natureza que entrega as coisas. Nós oramos hoje por uma coisa, amanhã a gente já não ora mais. Ministrei esses dias para vocês sobre isso. A nossa oração passa a ser uma oração religiosa, sem intimidade. Nós ficamos orando sempre as mesmas coisas. E quando pedimos alguma coisa diferente, já esquecemos de pedir. Nós temos que nos esforçar para que a nossa intimidade com Deus seja genuína. E não simplesmente uma intimidade religiosa, onde eu faço a minha oração sempre do mesmo jeito. Isso acontece também com o mundo espiritual. Eu começo a batalhar por uma determinada coisa, daqui a pouco eu não batalho mais, porque não é a minha natureza. Eu sou isso, ó. Eu sou espírito, alma e corpo. Eu deveria ter as coisas espirituais em primeiro lugar na minha vida. Mas infelizmente, eu trabalho com o corpo, com a alma e com o espírito. O espírito fica por último. Mas quando você lê lá em Tessalonicenses 5, eu sou espírito, alma e corpo. Eu deveria ter mais sensibilidade a tudo isso, mas infelizmente eu não tenho. E eu trato as coisas de forma natural. Eu acho que esse mundo está largado. Eu acho que isso aqui está no caos. Eu acho que Jesus não está nem mais olhando para tudo isso. Que Ele está preocupado com outras coisas mais importantes. Sendo que Ele disse que Ele está presente. Por isso que eu preciso entender essa questão do propósito. Por isso que eu preciso entender essa questão do propósito. Para que eu possa me mover dentro desse propósito. E ver Deus fazendo as coisas. Porque Gideão estava dentro de um propósito. Fale comigo. Gideão estava dentro de um propósito. Deus falou assim, vai nessa tua força. Deus estava começando algo com Gideão e ia ter um propósito com ele. Então o Senhor estava ali. O mundo espiritual ele é muito dinâmico. Quer ver uma coisa? Abre lá em Lucas capítulo 2. Abre em Lucas. Vamos continuar fazendo a nossa base para que eu volte para a 2 Reis. Abre lá, Lucas capítulo 2. Lembra quando Jesus nasceu? Puxa, nós fizemos uma festa de Natal aqui tão bonita, teve uma apresentação aqui de Hanukkah, né? Comemorando o nascimento de Jesus, tão linda. Muito linda. E os pastores, né? Quando Jesus nasceu, o anjo aparece. Amém? Não é isso? Ou não? Vamos lá. Lucas 2, versículo 9. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, onde estavam os pastores. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Então chegou um anjão ali. Amém? Amém, pessoal? Chegou um anjão e brilhou. Ele não se conteve, a glória dele explodiu naquele lugar. Os pastores estavam todos no campo de noite, e aí aquela glória apareceu. Esse é o mundo espiritual. Os pastores olharam, ficaram sem entender. E o anjo então fala. Imagine um anjo
nos céus, a sua glória assim, perto deles. E agora o anjo fala para eles o quê? O anjo, porém, lhes disse, versículo 10, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E aí diz o versículo 13. E subitamente, o quê? Apareceu o quê? Com o anjo, o quê? Uma multidão do quê? Louvando e adorando a Deus. Essa palavra apareceu no grego não tem nada a ver com aquela palavra que eu te falei do hebraico. Essa palavra do grego é um verbo, apareceu, de aparecer. Apareceu. Aqui está falando num outro tempo, num tempo verbal que é o auristo, que está dizendo que esses anjos que apareceram já estavam lá, não tem tempo, eles já existiam ali, já estavam ali. Ou seja, enquanto o anjo do Senhor apareceu, a milícia celestial também apareceu, que já estava lá. Você sabe o que é milícia celestial? Já ouviu falar isso, milícia espiritual? Você não é obrigado a saber, mas se você sabe, você não sabe, vou te ensinar. Sabe o que é uma milícia celestial? Está falando aqui de soldados, de um exército. Mas não é um exército de pessoas, de anjos. É um exército de soldados, anjos soldados. Você precisa entender o que está escrito aqui. Porque vocês lembram quando Moisés nasceu, o que Satanás fez para matar Moisés? Lembra do infanticídio que houve para matar Moisés? Sim ou não? Você acha que Satanás não sabia o que estava acontecendo aqui? Então olha só o que está acontecendo. O anjo aparece para os pastores. Naquele lugar já tinha uma milícia celestial, um exército de anjos do Senhor, guerreiros de guerra, e eles aparecem. E o que eles falam? O que eles falam? Leia aí o versículo na sua Bíblia. O que eles falam? Glória a Deus nas maiores alturas. Com outras palavras, olhe bem para mim. Eles estão dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra, quem gosta dele. Porque quem não gosta vai se ver. É isso que os anjos estão dizendo. Entendeu? Deus mandou uma milícia ali para proteger o Senhor Jesus. Porque essa frase não tem sentido nenhum. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que frase que é essa? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o que estava acontecendo. Os anjos do Senhor estavam dando uma resposta para os céus. Não toca que vocês vão ver o que vão fazer com você. Não mexa com Ele. Não toque no Senhor. Tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual, gente. Você não enxerga, mas estava acontecendo ali. A gente que quando chega na festa de Natal, a gente está falando, glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra, paz na terra. Mas ali o recado era, não mexa com Ele, porque nós estamos aqui para defender Ele. Esse era o mundo espiritual. Esse mundo espiritual está diante de nós. Ele nos cerca, Ele existe. Por isso que é muito mais importante do que tentar enxergar isso e tentar discernir isso, sendo que a nossa natureza é contrária a tudo isso. O mais importante é estar dentro do propósito. Agora volte lá para a 2 Reis. Volte lá, porque agora eu vou começar a pregar nessa noite, amém? Posso pregar? Então agora eu vou pregar. 2 Reis capítulo 6, volte lá. Por isso que é importante estar dentro do propósito. Porque olha só, eu vou te mostrar 2 coisas que acontecem quando você está fora do propósito. Fala para o teu irmão, não vai ficar bravo com o apóstolo agora. Eu vou só te ensinar 2 coisas, porque isso é uma verdade, acontece comigo, acontece com você. Estar dentro do propósito, dentro dessa atmosfera espiritual, é mais importante do que tentar entendê-la.
Tem gente que compra livro de batalha espiritual, livro de anjo, livro de tudo. Eu faço isso. Para tentar entender esse mundo espiritual. E aí sabe qual a conclusão que eu chego? Não dá. Não dá, eu não consigo. É mais fácil eu andar dentro do propósito. Eu sei como funciona. E dentro do propósito é mais fácil. Porque esse Deus que nós servimos, ele não está dentro de uma caixinha. Ele não fica andando dentro de regrinhas que a gente estabelece. Ele faz como Ele quer. Ele é Senhor. Ele é Deus. Então, muito mais do que tentar entender tudo isso que Ele criou, eu que nasci em pecado, como disse Davi, de uma semente corruptível, minha mente é finita, eu não consigo entender tudo isso, então é melhor eu estar dentro de um propósito. Porque quando eu estou fora do propósito, eu vou agir que nem esse jovem aqui. Eliseu teve um jovem chamado Geazi, que foi o seu primeiro servo. Mas ele se corrompeu quando Eliseu fez a cura de Naamã. Esse primeiro servo se corrompeu, foi atrás de dinheiro e perdeu o seu lugar. E agora nós temos um outro jovem aqui no lugar. E quando você está fora do propósito, perceba o versículo, o que está escrito aqui no original, porque no português você não entende direito isso. Mas olha, por favor, o versículo 15. Versículo 15, não, cadê? Eu estou no capítulo 6. Eu estou em Juízes aqui, perdão, por isso que eu não estou achando o versículo. Versículo 15, é isso mesmo. O que está escrito aí? Tendo se levantado muito cedo. Primeira coisa, quando você está fora do propósito, você já não consegue dormir direito. Você fica preocupado, com medo. Pessoas fora do propósito de Deus, ela nunca sabe o que está para acontecer na sua vida. É o que está acontecendo com esse moço. Ele sabia que existia uma guerra, e ele sabia que o inimigo estava para atacar Israel, e que podia ir atrás de Eliseu. E diz que ele levantou muito cedo. Só que essa palavra aqui no original está dizendo que ele praticamente nem dormiu. É como se os seus olhos não tivessem fechados e ele se levantou. Pessoas que estão fora do propósito, elas perdem o sono, ficam intranquilas, começam a passar medo, não conseguem descansar. Você já viu pessoas? Eu já vivi isso na minha vida, eu já tive momentos na minha vida de angústia que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia descansar, minha cabeça não parava de pensar. Estava com medo do que ia acontecer. Quando você sai fora do propósito, você fica com medo, porque o que diz em Hebreus? Hebreus diz que quando eu estou andando em pecado, uma expectação, essa é a palavra que é usada lá em Hebreus, fica sobre mim, eu fico com aquela sensação de dizer assim, vai dar alguma coisa, vai dar errada. Pergunta para o irmão, você já sentiu isso? Que alguma coisa vai dar errada? Sim ou não? Eu duvido que alguém não tenha sentido isso. A maioria de nós sente, a gente fala assim, está tudo tão bem que daqui a pouco alguma coisa vai dar errada. Tem gente que fala isso. Está tudo dando tão certo que daqui a pouco vai dar errado. Essa expectação. Por quê? Porque eu estou fora do propósito, eu sei que alguma coisa vai dar errado. Quando a minha casa está fora do propósito, meus filhos estão fora do propósito, meus negócios estão fora do propósito, eu estou fora do propósito daquilo que Deus quer para a minha empresa, eu estou fora do propósito daquilo que Deus quer para o meu casamento, eu estou fora do propósito daquilo que Deus quer para a minha saúde. Quando eu estou fora do propósito, eu já não consigo dormir direito, eu fico esperando alguma coisa de ruim acontecer. Agora, o pior de tudo, não é você ficar mal, o pior é que você deixa os outros mal também. Porque esse moço aqui, ele não dormiu direito e ele ainda vai gritando lá para Eliseu, acorda Eliseu, acorda Eliseu, o inimigo está aí Eliseu. Ainda vai acordar o Eliseu, coitado. Porque nós estamos falando aqui de alta madrugada. Então, além dele não dormir, ele ainda vai acordar Eliseu. Você já viu isso acontecer na vida de alguém? Eu sei que aqui na nossa igreja nós somos todos anjos, né? Mas já viu que isso acontece? A gente não está em paz, eu estou falando de mim. A gente não está em paz e a gente tira a paz do outro ainda.
Hã? Gente, me ajuda. Vocês já viram isso? É normal isso? É normal. Quando a gente está fora do propósito, a gente fica debaixo de medo, debaixo de angústia, de perturbações, não consegue dormir e tira a paz dos outros também. Vai ficar amolando os outros, fica arrumando confusão para os outros. A pessoa sai do propósito, ela faz tudo de errado na vida, depois ela fica ligando para nós para a gente ficar arrumando a vida dela. E ela quer que a gente arrume, fica gritando, ai meu Senhor. Não dá para entender esse mundo todo espiritual. Então a questão é entrar no propósito de Deus. Porque agora nós vamos ver Eliseu dentro desse propósito. Porque Eliseu estava dentro do propósito. Eliseu sabia o que é que Deus queria dele e ele estava andando de acordo com o que Deus havia mandado ele fazer. Deus dava revelações para Eliseu, Eliseu entregava as revelações, frustrando todos os planos do rei da Síria. Então Eliseu estava dentro de um propósito. E por estar dentro de um propósito, você começa a ver algumas coisas que acontecem na vida daqueles que vão nessa direção. A primeira coisa é proteção. Fale comigo, proteção. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, isso quer dizer que Deus quer fazer algo através da sua vida. Quando você descobre que Deus quer fazer algo através da sua vida, Ele vai proteger aquilo que Ele tem para você. Alguém pode falar glória a Deus? Quando eu estou dentro desse propósito, Deus vai proteger esse propósito. De outra forma eu vou ser protegido. Muitas vezes a gente fica pedindo proteção para Deus, mas eu estou fora da vontade de Deus. Eu estou fora. Não é que Deus não quer me proteger. Eu estou fora dessa proteção. Deus é justo, Deus é santo. Deus não pode quebrar a sua justiça porque Ele ficou com dó da gente. Ele não vai fazer isso. Se eu crio um casamento dentro de um propósito, o Senhor vai guardar esse meu casamento. Agora, se eu crio um casamento debaixo de medo, debaixo de opressão, achando que com a minha força eu vou sustentar o meu casamento, em vez de confiar em Deus e amar o meu cônjuge como Deus me manda amar, se eu crio o meu sistema, eu vou viver debaixo de medo, debaixo de tormento. Mas se eu crio as coisas debaixo das revelações que Deus tem para mim, do propósito dEle, Ele vai preservar aquilo que eu tenho. Você consegue entender isso que eu estou te dizendo? Proteção. Eliseu estava dentro. Olhe para todos. Pega o texto lá novamente agora. Vai para Lucas novamente 2. O propósito era que Jesus nascesse. Deus mandou toda aquela miríades e milícias de anjos ali para proteger Jesus. Quando você está dentro do propósito de Deus, Deus vai nos proteger dentro dele, vai te proteger dentro dele. O diabo não tem mais poder do que o Senhor Jesus. O diabo não é mais forte do que Jesus. Não existe uma guerra entre demônios e Jesus. Jesus é infinitamente maior do que qualquer demônio. A guerra dos demônios é contra nós. Se eu estou dentro desse propósito, não há quem vá vencer isso, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu preciso estar nesse propósito, eu tenho que estar nessa caminhada. José estava dentro desse propósito, lançaram ele dentro da cisterna, mas ele foi preservado e se tornou governador. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dentro do propósito. Eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, foram lançados dentro da fornalha e não foram queimados, porque estava dentro do propósito. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões, mas ele estava dentro de um propósito, de forma injusta. O Senhor preservou o propósito, porque enquanto não terminou aquilo que Deus tinha que fazer na vida de Daniel, Deus não o deixou. O Senhor não o abandonou. Quando você está dentro de um propósito de Deus, esse mundo espiritual vai trabalhar a seu favor, Deus vai estar a seu favor. E enquanto o propósito de Deus não terminar na sua vida, o Senhor não vai te abandonar. João Batista. Fala para o teu irmão, porque às vezes as coisas ficam ruins. João Batista, ouviu falar em João Batista? Sabe como João Batista morreu? Velhinho, com mais de 100 anos. Não? Como é que João Batista morreu? Porque o propósito dele acabou. Jesus sabia que João ia ser decapitado, sim ou não?
Jesus sabia que João ia ser morto por meio de uma ação demoníaca de Herodias, sim ou não? E Jesus não fez nada, porque o propósito não havia acabado. Quando acabou o propósito, João veio para anunciar Jesus. Quando o propósito acabou, e agora vai Jesus. Olha para o teu irmão e fala para o teu irmão: você está vivo? Fala para ele: é porque o teu propósito não acabou. Você já fez a seguinte pergunta? Eu não tenho que pregar sobre isso, mas deixa eu te fazer. Tem coisa que o Senhor vai falando, né? Você já fez a seguinte pergunta: por que todos os apóstolos morreram? Martirizados? Não é morrer de idade, não. Morreram martirizados. Você sabe o que quer dizer martirizado? Eles foram mortos à espada. Tiago foi cortado no meio. Viraram Tiago do avesso, pegaram Tiago pelas pernas, levantaram as pernas de Tiago e cortaram ele de cima para baixo, de baixo para cima, assim, ó, rasgaram ele de fora a fora. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Você sabe por que todos os apóstolos morreram dessa maneira? Eu acabei de falar para vocês. Por quê? Acabou o propósito. Aí você fala assim: mas por que Deus fez dessa maneira? Eu vou te explicar. Quando alguém chega para você e fala assim, ó: a Bíblia é uma farsa. Quem escreveu a Bíblia só escreveu mentiras. Você fala para ela assim: você já viu alguém morrer por uma mentira? Porque todos os homens que escreveram essa Bíblia morreram por aquilo que eles escreveram. Aí você pode falar assim: ah, mas eu já vi gente morrer por causa da mentira. Sim, a pessoa morre por causa da mentira achando que aquela mentira é uma verdade. Mas já viu alguém que fala uma mentira e morre pela mentira? Todos morreram. Todos que escreveram aqui morreram por Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que o que eles escreveram é uma verdade. Então o propósito foi cumprido. O propósito foi cumprido. Você entende? A nossa cabeça não entende muito, né? A gente olha e fala: mas por que Deus deixou? Porque o Senhor estava dizendo para o mundo: o que eles viram é verdadeiro. E eles morreram pelo que eles viram. Mas sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Você não viu, mas você crê, amém? Então você é bem-aventurado. Preserva isso em você como uma verdade, porque essa é a verdade. O que você tem nas suas mãos não é qualquer livro. Se chama Palavra de Deus. Nenhum outro livro na terra se chama Palavra de Deus, a não ser esse livro que está nas suas mãos. Fale comigo: proteção. Segunda coisa, libertação. Fale comigo: libertação. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, Deus traz a libertação. Aqueles cavalos, aqueles carros, aqueles cavaleiros não estavam ali só para proteger, mas também para libertar. Libertar Israel daquela condenação. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, Deus me liberta. Deus liberta meu casamento das ciladas. Apóstolo, mas tem uma ação demoníaca sobre o meu casamento, sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu filho. Tem uma guerra espiritual. Fica no propósito. Fica firme na rocha. Estabelece a tua vida naquele que vai te salvar. Porque Ele não vai somente te guardar, mas Ele vai também libertar você. Libertar aqueles que estão à sua volta. Deus falou, Eliseu estava tão seguro. Eu fico imaginando Eliseu dormindo e aquele moço gritando: ai, pai, carro de... ai, soldado. E Eliseu: ai, meu Deus. Está dormindo tão bem aqui. Eu não sei se foi desse jeito. Talvez quando a gente chegar no céu seja um pouco diferente. É assim que eu penso. Mas eu fico imaginando agora Eliseu levantando e falando assim:
aquele que está nos guardando vai nos livrar, porque quem guarda, livra. Deus guardou Israel e livrou Israel do Egito. Fez eles atravessar o Mar Vermelho, levou eles para a terra prometida. Então quem guarda, liberta também. O processo é completo. Deus não está trabalhando na nossa vida pela metade. O nosso Deus é um Deus que fez o universo, fez de forma completa. Ele fechou esse universo de forma completa. Esse universo que o mundo, que as pessoas dizem que não tem fim, que parece que não tem fim, ele tem fim. E Deus está fora dele, porque Deus criou tudo isso de fora. Você entendeu o tamanho do nosso Deus? Isso é um sistema muito bem organizado, coerente, extremamente organizado. Então aquele que está te guardando, ele também vai te libertar. Eu preciso então ficar firme no meu propósito. Às vezes eu não quero criticar aqui, eu quero só chamar a atenção para você de valores que são diferentes. Às vezes a gente está muito preocupado em querer saber qual que é o nome do demônio que está atacando a minha família. Deixa eu ver se eu acho o nome do demônio que ataca a minha família. Tá, você descobriu o nome. Muito bem, é bom estudar, de repente você descobriu. E aí? E agora? Fique dentro do propósito. Você vai ser atacado. Fique dentro do propósito. Assim como nessa atmosfera espiritual tem os agentes do inferno contra nós, também tem aqueles que estão a nosso favor. E maior é o número do que estão a nosso favor. Fale comigo, proteção. Fale para o teu irmão, libertação. Terceira coisa, quando eu estou dentro do propósito, eu não posso parar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, ainda que eu tenha lutas, eu vou caminhar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Eliseu, apesar de toda a guerra, ele permanece dentro desse propósito, liberta dentro desse propósito, e ele leva todo o exército do inimigo diante de Israel. O rei de Israel vai agora pegar todos os exércitos e vai devolver para a Síria, mostrando quem ele era. O rei que tinha Deus a seu favor. Então olha só, Deus me protege, Deus me liberta e eu caminho dentro do propósito, independente do que esteja acontecendo. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. A maioria das pessoas, quando elas têm uma luta, elas concentram toda a sua energia naquilo. E elas param de andar, param de fazer. Eu tenho um ministério. Agora, se eu for falar alguma coisa, for mexer com alguém aqui, o problema é seu, não vou nem pedir desculpa. Eu tenho um ministério, aí me vem meu filho, vem minha filha, vem não sei o quê. Eu começo a ter minhas lutas. Primeira coisa que eu faço é parar o meu caminhar com Deus. Aí eu começo a não entender por que a coisa que já estava ruim começa a ficar cada vez pior. Porque tudo que eu faço errado gera consequências. Todo pecado tem uma consequência. Eu estou passando por uma luta, por uma questão de saúde. Tá, eu tenho que ver como é que agora eu vou organizar minha vida diante dessa questão minha de saúde, mas de forma que eu não saia do propósito de Deus. Porque se agora Deus está assistindo essa minha luta com essa minha saúde, porque não foi Deus que me trouxe essa luta, não foi Deus que me deu essa doença, mas se Deus está assistindo essa minha luta com a minha saúde, eu não quero sair do propósito de Deus, porque nesse propósito, ou eu vou glorificá-lo através da cura, ou eu vou glorificá-lo através da morte, mas eu vou glorificá-lo porque eu vou estar dentro de um propósito. A maioria das pessoas abandona o propósito. E aí elas criam um ambiente pior. Porque agora elas vão viver que nem o servo. Debaixo de medo, debaixo de grito, debaixo de achar que não é amado, de que foi esquecido. Feche a sua Bíblia. Entreguei toda a palavra que eu tinha que entregar. Vou orar com você. O que nós precisamos guardar da questão de atmosfera espiritual? Eu preciso entender que
eu como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, você tem que andar dentro desse propósito que Deus tem para você. Se você quer ser protegido, liberto, você tem que andar dentro dos propósitos de Deus. Muito mais do que conhecer mundo espiritual, que é bom conhecer. É importante estudar. Mas muito mais do que tudo isso, o importante é você estar alinhado com o coração de Deus naquilo que Ele te chamou. E saber que Deus vai te guardar para cumprir a vontade dEle em você. É mais ou menos assim, ó, só para você entender. Se Deus te chamou para você sair daqui, do A, e você tem que chegar lá no Z. Se Deus te chamou para você sair do A, para chegar lá no Z, e você começa a andar, ainda que venham lutas, mas você está no seu propósito, no seu trajeto de chegar no Z, eu vou te falar como homem de Deus, eu te garanto que Deus vai te ajudar a chegar no Z, porque Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Aquele que começou a obra em nós, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a obra, se eu estou caminhando, Ele vai completar essa obra. Mas eu tenho que estar nesse caminhar aqui, ó, de segurança. Aqui é a minha segurança. Esse mundo que jaz em trevas, Isaías 62, esse mundo que tem um caminhar, né, que tem uma organização, Efésios 2:2, esse mundo que é controlado por principados e potestades, Efésios 6, tem um Deus que muitas vezes não aparece, mas Ele está lá. Eu não vejo, mas Ele está lá. Eu não sinto arrepio, não sinto nada, mas Ele está lá. Porque Ele diz que Ele está lá. E se Ele diz, Ele está. Posso não estar vendo, mas Ele está. Então, muito mais do que ficar com medo desse mundo espiritual, eu tenho que ficar muito mais animado com o que Deus tem a meu favor. Eu ando animado. Você anda animado ou você anda desanimado, com medo de tudo? Sabe? Eu ando animado. Eu vejo Deus cumprindo todo o seu propósito nas nossas vidas, na nossa igreja, naquilo que Ele tem falado para nós. E ó que a gente tem lutas, hein? Ó que a gente tem lutas. Tem as pessoas que estão mais perto de mim, toda hora eu estou compartilhando. Que luta, que dificuldade, que luta, que dificuldade. Mas eu sei que o Senhor está perto e eu sei que Ele vai arrumando as coisas. Porque quando nós estamos dentro do propósito, Ele vai nos guardar e vai nos livrar. Fechou sua Bíblia? Agora feche os seus olhos na presença do Senhor. Como é que está o seu coração? Ano novo, ano de romper, ano em que o Senhor vai à nossa frente, ano de grande barulho. Quantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Preciso agora estabelecer minha rota, minha direção. Está lendo a Bíblia? Está ouvindo a palavra de Deus? Está se alimentando daquilo que é realmente alimento? Está fortalecendo o teu espírito para você se manter firme naquilo que Deus tem para você? Não tem homem forte diante de demônios, mas existe um Deus poderoso que habita diante de homens fracos para pisar na cabeça de todo demônio. Por favor, os pastores, presbíteros, pessoas que são ungidas e que vieram para a oração, e aqueles que não vieram para a oração, mas que falaram comigo, pode vir para frente. Nós vamos orar pelas pessoas. Quero que nessa noite se manifeste o poder de Deus entre nós. Ele está aqui. O Senhor está aqui.
o Senhor está aqui. Gideão olhava para aquela situação, assim como você está olhando para a situação da tua vida. Começou o ano e você está vendo algumas coisas e dizendo assim: Senhor, e agora, hein? Como que eu faço? Mas o Senhor está ali, o Senhor está com você. Você precisa entender que o Senhor está com você e Ele vai te ajudar. O que você precisa é se manter firme dentro daquilo que Deus tem para você, dentro do teu chamado. Deus te chamou para ser marido, seja homem. Deus te chamou para ser esposa, seja esposa. Não tente ser homem, nunca você será homem. Seja esposa, seja esposa. Dependa de Deus. Você é filho, ser empresário, Deus te deu a condição de ser empresário, seja empresário. Não fique se colocando como coitadinho diante dos teus funcionários. Entenda que quem te deu o que você tem foi Deus. Não é se colocando como pequeno diante dos homens que você vai ser engrandecido. Se coloque dentro do propósito e o Senhor te exaltará. Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quando eu estou dentro da sua vontade, Deuteronômio capítulo 28, Ele me coloca nessa condição de honra. Se nesta noite você precisa que a gente ore por você, no sentido de te abençoar, para que você caminhe de forma firme naquilo que Deus tem te chamado para você caminhar. Se você precisa que alguém ore por você, coloque a mão sobre a sua cabeça, te abençoando por propósitos, por libertação. Por qualquer coisa que você tenha ouvido aqui nesta noite que está te incomodando, você venha para frente. Mas antes de você vir, você precisa vir para cá com a palavra que você precisa. Se você vier para frente e você quer propósito, você fale: ore para que Deus me faça enxergar esse propósito. Mas eu já falei algumas coisas que você já sabe. Se você é empresário, Deus te chamou como empresário. Se você é marido, Deus te chamou como marido. Esposa, pai, filho, essas coisas você já sabe que você tem um propósito dentro disso. Mas se tem coisa que você não entende, vem para frente e fale: propósito. Eles vão orar por isso. Se é opressão, você fale: opressão. Se é qualquer coisa que eu não tenha falado aqui, mas que está te incomodando, você fala a palavra e eles vão orar por você. Amém? Vamos abrir esse momento diante daquele que está aqui, diante do Senhor. Pai, pode vir para frente se você precisa de oração. Pai, nós abrimos esse momento para que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, faça um milagre nas nossas vidas. Pois nós nesta noite, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz esta obra, Senhor, dentro de nós. Traz, ó Deus, como o Senhor fez diante de Gideão, que o fogo subiu e consumiu o carneiro, o caldo, consumiu a farinha e tudo que foi entregue. Assim nesta noite, que o Senhor faça subir o Teu fogo e venha consumir tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, como nossas vidas. Faz o Teu milagre, Senhor, nas nossas vidas, no casamento, nos relacionamentos. Faz a Tua obra de milagre sobre nós, Senhor, para que seja quebrada toda doença que fica rodando os nossos filhos, que tenta nos tirar do propósito, tenta roubar o nosso dinheiro, tenta roubar a nossa finança. Senhor, tudo que o inimigo vem armando contra nós, faz cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. E a cura se estabeleça sobre o nosso corpo, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Pai, derrama sobre nós a Tua unção, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Cumpre a Tua vontade em nós, Senhor. Cumpre o Teu propósito em nós. Abre os nossos olhos para que nós entendamos o que o Senhor quer fazer através da nossa vida.
Abre os nossos olhos para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós como família, como igreja. Abençoa-nos, ó Deus, no nosso chamado. Abre os olhos dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, andar, caminhar dentro da tua vontade, serem guardados, serem libertos, como o Senhor diz na tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos ver, ó Deus, o teu propósito. Faz-nos ver a tua bondade e a tua graça em nos proteger, em nos livrar cada dia, em nos sustentar em cada dia. Ó Deus, age agora de forma poderosa. Age agora, Senhor, com o teu poder para quebrar toda e qualquer ação do inimigo. Toda corrente seja quebrada, toda cadeia seja desfeita, no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz essa obra em nós, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós não precisamos sentir o Senhor aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor disse que o Senhor nunca nos deixaria, o Senhor nunca nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a verdade, Senhor. E nós nos sustentamos, nós nos seguramos nesta verdade. Nós nos sustentamos e nos seguramos naquilo que o Senhor falou, não naquilo que nós enxergamos com a nossa visão natural, diante desse mundo que jaz em trevas. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos, abençoa-nos, para que nós possamos caminhar e possamos romper, para que nós possamos avançar dentro daquilo que o Senhor tem para nós, alcançando aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós como igreja, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Queremos alcançar os 4 cantos dessa terra. Queremos levar o teu amor, Senhor, até os confins da terra. Então abençoa-nos nesses propósitos. Abençoa-nos no nosso propósito de Gilgal, Senhor, onde queremos ver jovens sendo transformados, famílias sendo transformadas, pessoas, ó Deus, que vão entrar ali de uma maneira e vão sair de outra, glorificando o teu nome. Abençoa-nos no propósito do Colégio Ictus, Senhor, para que nós possamos ver pais se convertendo, crianças se convertendo, para ocuparem os melhores lugares dessa terra e glorificando o teu nome por te conhecerem. Abençoa-nos, ó Deus, dentro dos nossos propósitos como igreja, diante dos campos missionários, diante daqueles que nós temos ajudado. Abençoa-nos, ó Deus, para que pessoas sejam salvas. E protege cada um dos teus servos que estão no campo. Protege, liberta, faz o teu milagre através da vida deles. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor, por ter nos envolvido, ó Deus, dentro de um projeto que é teu, um projeto santo, o qual nós queremos andar juntos, o qual nós queremos aprender, comendo e bebendo das tuas mãos, Senhor. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por cada vida desse ministério, cada líder da igreja, Senhor, cada um que tem andado dentro do teu propósito, cada um que tem andado, Senhor, dentro da tua vontade. Ó Deus, abençoa a vida deles para que eles sejam ainda mais fortalecidos. A liderança da igreja, cada oficial, protege suas vidas, faz-os crescer, Senhor. Prospera suas mãos, para que dentro do propósito, dentro do chamado, dentro da unção que o Senhor colocou sobre a cabeça deles, o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa seus filhos, abençoa suas casas, abençoa a igreja como um todo, Senhor. Vamos ficar em pé, abra seu coração diante de Deus. Senhor, abençoa-nos como igreja, abençoa-nos dentro do nosso caminhar como ministério. Cada um aqui, Senhor, nos 4 cantos de Araraquara. Abençoa cada família que está aqui, para que sejam abençoadas e que eles sejam guardados onde quer que o Senhor os tenha plantado, na empresa onde eles trabalham,
Ó Deus, no bairro onde eles moram, naquela rua, naquela casa, protege de toda e qualquer ação desse mundo espiritual, de todo roubo, de todo ataque do inimigo, de tudo aquilo que o diabo tenta contra nossas vidas e contra os nossos bens. Senhor, envia os teus anjos para guardar a nossa casa, porque o Senhor disse na tua palavra que se não vigiar a sentinela, se o Senhor não guardar em casa, em vão vigia a sentinela. Ó Deus, guarda a nossa casa, guarda o que nós temos, guarda os nossos bens, guarda os propósitos, ó Deus, que estão no nosso coração, de te amar e de te servir, até que o Senhor volte. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos para que nós não nos desviemos da tua vontade. E obrigado porque o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, porque ainda que a gente não enxergue tudo que a gente deveríamos ver, nós sabemos que o Senhor está presente, que os teus anjos estão diante de nós. Oh Deus, oh Deus, oh Senhor, oh Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado por esta noite, Senhor. Se você está com algum tipo de enfermidade, coloque a tua mão sobre a tua enfermidade. Se você não pode colocar a mão sobre a tua enfermidade, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, o Senhor disse que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz que o Senhor trouxe a tua cura sobre nós, que as pragas do Egito não chegariam até o nosso corpo. Senhor, agora eu repreendo todo esse espírito de enfermidade que possa ter trazido doença sobre o corpo desse meu irmão, dessa minha irmã, e eu ordeno que saia agora essa doença. Agora, saia. Você que está aí com a tua mão no teu corpo, você fale: saia em nome de Jesus. Saia toda doença. Senhor, nós pedimos agora a tua cura, para que o teu nome seja ainda mais glorificado aqui na terra, porque nós sabemos que essa é a tua vontade. Essa é a tua vontade. Meu irmão, em nome de Jesus, receba da cura do Senhor sobre o teu corpo. Receba da cura do Senhor sobre o teu corpo, agora. Que os ossos se endireitem, nervos sejam desinflamados agora. Dores no estômago, saia. Toda úlcera, toda doença do estômago, na bexiga, saia. Do intestino, saia. Do coração, saia. Doença, saia. Dos pulmões, saia. Dos nervos, saiam. Do sangue, saia. Toda doença, saia desse lugar. Senhor, cura agora o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, seja curado agora. Espírito de enfermidade, saia. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado para com o teu povo, para com as nossas vidas. Senhor, faz-nos crescer e faz-nos entender o teu propósito para nós avançarmos nesse ano de romper. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de adorarmos o teu nome nesse lugar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de abençoarmos a obra que o Senhor tem nos dado para fazermos a tua obra sobre Araraquara. Mas obrigado também, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela palavra que o Senhor nos dá. Sustenta-nos, Senhor, fortalece-nos, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja e peço que o Senhor os leve na tua paz. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada homem, cada mulher que está aqui, para que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de graça e de paz. E que em todas as coisas, Pai, em todas as coisas, seja o Senhor adorado e glorificado, por meio daquele que morreu por nós, por meio daquele que é o nosso Senhor, que está sentado no trono e que tem o nome acima de todo nome. A Jesus seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, vai na paz.
Pode aplaudir o Senhor Jesus. Dá um abraço no teu irmão, fale para ele, dentro do propósito. Amém? Fala uma outra coisa para o teu irmão, fale para ele assim, ainda que você não veja, Ele está lá. Amém? O Senhor sempre estará com você. Vai na paz. Se você precisa de oração por algo que nós não oramos ainda, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Se tem alguma coisa que nós ainda não oramos, queremos orar por você. Vem aqui para frente. Do contrário, Deus te abençoe. Até quinta-feira.